Pra você que tá cansado de fazer aquelas pinturas cheias de pontos brancos, esse vídeo é pra você. Fica até o fim desse vídeo e aprenda a fazer uma pintura homogênea com lápis escolar da forma mais fácil. Pera, antes de começar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve vontade de desenhar seus personagens preferidos pra mostrar pros seus amigos, né? Aí logo depois você disse que não tinha dom pra desenhar, você não nasceu com dom. Mas sabia que eu posso te provar que em menos de uma semana você já vai estar desenhando seus personagens preferidos, sendo anime, animação e etc? Eu tenho um método que já ajudou milhares de pessoas a desenharem como profissional. E eu sou uma prova viva disso. Olha só como que eu desenhava quando eu também pensava que eu precisava nascer com dom pra desenhar. E agora olha os desenhos que eu estou fazendo hoje em dia após muito treino e dedicação. Então agora eu vou te indicar não só o melhor, mas também o mais completo curso de desenho do Brasil. Isso mesmo, o único que vai te dar técnicas certas para saber desenhar tudo de desenhos, desde esboço a detalhes e efeitos na sua pintura. Eu não tô te prometendo, mas tô garantindo que você vai se tornar um desenhista profissional igual os mangakas que você tanto admira. Então chega de enrolação e passa no primeiro link da descrição para mais informações sobre o curso Como Desenhar Melhor. Eu garanto que você vai aprender a desenhar de uma vez por todas. É nóis! E aí rapaziada, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo. Dessa vez estamos aqui pra um vídeo totalmente diferente aqui no canal. Dessa vez não é nada de anime. Já aviso que esse vídeo tá completo de dicas. Esse vídeo tá maravilhoso, então você precisa ficar até o final dele, que é que eu vou tirar muitas dúvidas sobre pra quem tem dificuldade em fazer uma pintura homogênea e tirar aqueles pontos brancos do desenho. Mas pra que eu possa passar essas dicas aqui pra vocês, eu preciso que vocês deixem o like pra entender que vocês gostaram aqui desse vídeo. Então já deixa o seu like agora, não deixa pra dar o like no final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai acabar esquecendo. Então dá essa moral aqui pra gente e deixa o like aqui nesse vídeo, porque esse vídeo deu um trabalhão, tanto pra editar, tanto pra desenhar. Foi mais de 15 horas fazendo esse desenho, então eu garanto que vai valer a pena o seu like nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal pra você não tá perdendo mais conteúdo como esses, que esses vídeos tá completo de dicas. Eu vou dar meu máximo pra você aprender a desenhar e a colorir, beleza? Então eu conto com você. Então já que você já deixou seu like e já se inscreveu, podemos ir pro vídeo. Bom, e a primeira coisa que a gente tem a se falar sobre fazer uma pintura boa é aonde você vai fazer essa pintura, né? Então uma folha boa é sempre muito importante. Tem muitas folhas baratas que você encontra em qualquer papelaria que são boas. Uma folha com mais de 150 ou mais de gramatura, pra mim já tá ótimo. Um pouco menos já é um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas de 150 gramas pra cima já tá bom. Então procurem por uma folha boa que tenha de 150 pra cima, e também uma folha que seja lisa. Se ela tiver muita textura, vai ser muito difícil você conseguir fazer uma pintura homogênea, se não impossível, né? E uma folha que eu recomendo muito pra vocês aqui nesse canal, que é a folha que eu uso atualmente, que é a Canson Layout da capa verde, que é 180 de gramatura. Pra mim ela é uma das melhores folhas que eu já usei. Eu tô querendo comprar outras, mas eu não vou indicar aqui porque eu nunca usei, então eu não sei se é realmente boa. Então eu vou estar indicando somente ela, porque é a que eu uso. Influencia muito no seu desenho. Se for uma folha lisa, vai ser mais fácil de você fazer uma pintura homogênea. Se ela tiver mais textura, vai ser bem difícil de você fazer uma pintura homogênea, porque ela vai deixar muito ponto branco e o problema não vai ser você e sim a folha. Segunda coisa, depois de você já ter pego uma folha boa, a outra coisa que você vai fazer é separar as cores. Olhe bem sua referência, veja as cores que você vai usar, use um outro papel para testar essas cores. Depois que você achou essas cores, você vai pegar o lápis e vai deixar ele bem apontado, porque isso é muito importante na hora também de deixar uma pintura homogênea. Por quê? Porque se o lápis ele tiver com a ponta muito desgastada, uma ponta muito redonda, ele não vai entrar basicamente nas texturas do papel. Ué, Gustavo, mas você acabou de falar de folha lisa, mas agora tá falando de textura? Sim, por mais que a folha seja bem lisa, ela ainda tem sim algumas texturas que a gente não consegue ver, porém ainda acaba tendo. E se o lápis tiver com uma ponta grossa, ela tiver muito desgastada, o lápis não vai conseguir preencher dentro dessas texturas da folha. Então o lápis bem apontado ajuda nisso, porque com a ponta mais fina ele vai entrar em todas as texturas do papel e vai preencher literalmente tudo. E é muito importante na hora de você preencher, você ter a maior calma do mundo, vai fazendo em movimentos curtos,
quanto maior o movimento que você fazer, mais difícil vai ser de preencher. Então vai fazendo movimentos curtos, movimentos circulares. Não precisa pensar naquilo de eu não posso pintar para várias direções. Você tem que pintar por várias direções, só que da forma certa, preenchendo bem e fazendo com calma. Bota uma musiquinha lá para você ficar relaxado, ou bota um animezinho e vai indo com calma. Não se preocupa com o tempo. Se o desenho demorar 10 horas, 15 horas, semanas, um mês, não tem problema. O único importante é o resultado final do desenho. Então a paciência nisso é algo muito importante. Depois que você já separou as cores e já está com os seus lápis bem apontados, a próxima coisa que você vai fazer é boas camadas. Você vai preencher bem, foi exatamente o que eu acabei de falar. Você vai ter paciência, você vai preencher bem o seu desenho e fazer boas camadas no seu desenho. Faz de boa, não faz muito rabiscado, vai com calma, porque é assim, basicamente o que define a pintura ser homogênea é a camada que você faz. Quanto mais você preencher, mais homogênea a pintura vai ficar. Pra quem não sabe o que é homogênea, é aquela pintura lisa, onde todas as cores se misturam, onde você não consegue ver exatamente todas as cores que você usou. Você mistura todas as cores pra formar uma única cor. Tem como você jogar vários lápis por cima do outro, só que se você jogar um por cima do outro de qualquer jeito, ele não vai misturar e não vai ficar homogêneo. Se você reparar, você vai conseguir ver todas as cores que você usou, e se você preencher bem todas as cores, vai ficar homogênea a sua pintura. E aqui eu vou dar uma dica que eu acho que nem todo mundo sabe, mas tem marcas de lápis que facilita muito na hora de fazer uma pintura homogênea. Por exemplo, dos que eu usei, que eu sinto que facilita muito na hora da pintura, é os lápis da Giotto e o Super Soft, por ele ser macios. Quanto mais macio o lápis for, mais fácil ele se mistura um com o outro. Então às vezes você pode fazer uma camada mais rápido, não deixar tão preenchido, e quando você for passar outro lápis por cima, vai ficar bem preenchido por ser lápis macios, principalmente da Super Soft. O da Super Soft eu percebi que aconteceu muito isso, principalmente nesse desenho. Teve partes que eu fiz sim rápido, fiz meio sem paciência, e quando eu joguei outro lápis por cima, ele preencheu muito bem, ficou uma pintura homogênea. E eu curti muito isso no Super Soft. Mas não se preocupa que também dá pra fazer pintura homogênea, por exemplo, com lápis mais rígidos, como o Multicolor, Tris e o Eco Lápis da Faber-Castell. Só que o problema é que ele demora mais, ele requer um pouquinho mais de cuidado, você precisa ter mais paciência com ele. Quanto mais paciência você tiver, mais preenchido vai ficar as suas camadas, e isso irá fazer a pintura ficar bem homogênea. Caso você tenha um Super Soft ou um Giotto, misture todas as marcas que você tiver, que fica melhor. Por exemplo, uma dica que eu vou passar aqui, que eu gosto muito de fazer nos meus desenhos, eu geralmente faço as primeiras camadas com o Eco Lápis da Faber-Castell normal. Por exemplo, eu vou fazer um tom de pele, eu uso o marrom da Faber-Castell, e eu vou passando por ele ser o mais rígido, e ele é o mais difícil de você preencher, então é o que vai demorar mais. Então eu preencho bem com eles, e no final eu venho com o Super Soft ou o Giotto apertando bastante por cima, que vai ajudar a preencher mais ainda. Vai ficar parecendo até que é marcador que você usando, vai parecer nem que é lápis de cor. E uma dica aqui muito importante também, que é tons escuros primeiros que tom mais claros. Às vezes eu acabo usando o tom escuro por cima de um tom mais claro, mas aí é coisa rara de se acontecer. Às vezes quando eu vou fazer um tom e eu percebo que no final eu precisava ter escurecido um pouquinho mais, aí eu jogo um tom escuro por cima de um tom claro. Mas você tem que entender também uma regra das cores. Caso você esteja iniciando e ainda tenha dúvidas sobre cores, não sabe exatamente quais cores se misturam com a outra, qual cor você deve usar, eu recomendo que você vá no Google e procura sobre círculo cromático e procura observar as imagens que aparecem e tenta estudar bastante isso, porque as cores é algo muito importante, principalmente se você segue bastante referência. Você precisa saber os tons certos de usar, e isso não é algo que você consegue do dia pra noite. Você tem que treinar, os seus olhos vai ficar treinado, vai chegar uma hora que você não vai precisar nem testar as cores, você já vai saber exatamente quais tons você precisa usar. Eu já tenho bastante facilidade nisso, mas sempre que eu tenho uma dúvida, eu sempre vou lá num papel separado olhar só pra ver se eu não vou fazer algo errado. Então usar os tons escuros primeiros é bem importante, porque o lápis escuro, basicamente por cima de um lápis claro, ele só vai apagar totalmente o lápis claro, ele não vai sobrepor de um jeito legal. Já ao contrário não, por exemplo, você passa de leve um tom de preto embaixo, e conforme você vai subindo as camadas usando essas cores, você vai clareando. Basicamente são os tons escuros primeiro, por exemplo, preto, sépia, marrom primeiro, aí lá no final você usa um rosa claro, uma areia, um branco, pra ficar melhor na hora de misturar. E a última camada você aperta bastante pra preencher tudo de uma vez. As primeiras camadas você não pode apertar muito, porque senão já vai estragar a pintura. Você não pode apertar muito, você deixa pra apertar no final. No começo as primeiras camadas você vai fazendo o mais leve possível, e conforme você vai colocando outros lápis, preenchendo mais,
aí sim você vai começando a apertar mais. Basicamente, quando eu vou usar um tom de pele, por exemplo, eu passo marrom de leve primeiro, depois eu venho com um bordô, aperto um pouquinho, depois eu venho com canela e aperto mais um pouco por cima dos outros, e conforme eu vou indo até chegar na última camada. E quando eu chego na última camada de usar o rosa claro ou areia, aí eu aperto bastante, porque isso vai misturar bastante todas as cores que estão embaixo, vai ficar bem homogênea a pintura. E aí, rapaziada, então é a primeira vez que eu vou aparecer aqui nesse canal. Tô aqui pra mostrar o desenho em mãos, basicamente. Acho que fica melhor de mostrar pra vocês. Aqui, casa do brilho, não dá pra ver direito, mas comentem o que vocês acharam do desenho. Eu curti demais esse Doutor Estranho. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de super-heróis, coisas que não sejam de anime, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo aqui pra vocês com certeza. E eu espero que eu tenha conseguido ensinar vocês a fazer uma boa pintura, assim como nesse desenho. Se tiver ficado meio mal explicado, pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos para fazer vocês entenderem de vez. Eu quero ensinar vocês a desenharem assim, que nem eu, passar umas dicas assim. Então eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e até os próximos vídeos. Falou!